Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando conhecemos os planos de Deus, vivemos unidos com Cristo e toda a sua glória. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu te perguntasse quais são os planos de Deus, você saberia me dizer? Às vezes fica uma dúvida dentro de nós, porque nós imaginamos muitas coisas, mas no final o conhecimento que nós precisamos está na Palavra de Deus. E ele é um livro tão denso e tão cheio de camadas, que às vezes não é na primeira vez que nós vamos ler que nós conseguimos compreendê-lo exatamente. Deus, ele se revela de diversas formas e diversas vezes. Eu já estou lendo pela 7ª vez a Bíblia. Então, cada vez que eu leio coisas que no passado eu achava que eu entendia, eu tenho um entendimento totalmente diferente. E tem coisas que estão lá que eu nem imaginava que estavam, e eu não sei por quê. Por mais que às vezes você leia, tem coisas que parece que não nos são reveladas. E à medida que nós buscamos o Senhor, Ele começa a se revelar a nós. Por isso que nós devemos buscar todos os dias a Sua presença. Devemos ler a Sua palavra todos os dias, ouvir louvores, evangelizar, testemunhar. Porque muitas coisas só vão fazer sentido quando o Espírito Santo estiver conosco. Então, em alguns momentos nós tentamos entender com a nossa razão, com a nossa inteligência, com o nosso entendimento. Mas quando o Espírito Santo está conosco, nós entendemos com o nosso coração. E esse mesmo coração é aquele que no passado se sentia sozinho e hoje não mais se sente abandonado. É aquele que antes estava triste e hoje se sente alegre. É aquele que fica feliz quando descobre algo novo na palavra de Deus e não mais depende das pessoas fazer algo. Então a nossa vida hoje ela está livre das pessoas, mas totalmente dependente de Deus. E assim nós vamos conhecendo quais são os planos dele, não apenas para a nossa vida, mas para a vida de todas as pessoas. Porque todos aqueles que negam a presença de Deus, eles vão viver o pior desse mundo. E nós já vivemos assim. Nós já mendigamos o amor das pessoas, nós dependíamos da atenção e aprovação dos outros. Como era triste a nossa vida e difícil. Difícil a forma que nós vivíamos, difícil as coisas que nós sonhávamos, difícil ficar esperando que alguém fizesse alguma coisa para que nós pudéssemos nos sentir felizes. Mas tudo isso acabou quando Jesus entrou dentro do nosso coração, quando a sabedoria de Deus inundou os nossos pensamentos e a nossa vida se transformou, graças a Deus. Se a gente vai lá em Colossenses 1, versículo 27 a 28, a palavra do Senhor, ela diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que eles têm para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Quem disse essas palavras? Paulo. Paulo estava exortando, estava ensinando a igreja de Colossos. Então essa carta, ele estava deixando claro quais eram os planos de Deus. E essa foi a pergunta que eu fiz no começo do devocional. Para você, quais são os planos de Deus? E Paulo começa: o plano de Deus é.
fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar. Então, o plano de Deus era que uma mensagem ela fosse entregue ao povo de Deus, que ela fosse revelada. E que mensagem era essa? Cristo está em vocês. Cristo está em vocês. Eu vou falar mais uma vez. Cristo está em vocês. Nós temos que aceitar isso, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Deus Altíssimo, é em nós que Deus vem habitar, é através de nós que os milagres vão se realizar, é através de nós que a bênção vai chegar, é através de nós que a mensagem ela vai ser anunciada. Cristo está em vocês. Você sente isso, que Cristo está em você? Eu sei que é uma pergunta às vezes difícil, porque nós vamos tentar pesar as piores partes da nossa vida. E naqueles momentos Cristo não estava. Mas toda vez que você fez algo bom para alguém, sem buscar os teus interesses, sempre que você perdoou, sempre que você amou, sempre que você ajudou, sempre que você se compadeceu, sempre que você fez o bem, sem pensar a quem, sempre que você foi justo, sempre que você foi bom, Cristo estava em você, como Cristo está em mim. E todas as vezes que nós fazemos algo que nós nos arrependemos, que nós sabemos que não é bom para a nossa vida, que nos faz nos sentir mal, Cristo não está conosco. Então, nós temos que entender que dentro do plano de Deus, esse Deus conosco, Emanuel, ele vai estar presente na nossa vida. E ele continua dizendo: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então, por sentirmos a presença de Deus, nós temos esperança. E por causa da esperança, nós temos a certeza que nós faremos parte da glória de Deus. Deus não vai nos abandonar. E como eu sei disso? Porque os meus sentimentos, eles mudaram. Aquele que antes vivia triste, aquele que antes vivia caído, desanimado, chateado, aquele que vivia colocando a culpa nos outros, hoje já nem se importa mais com a vida das outras pessoas. Já nem se preocupa mais com o mal que fizeram, com as injustiças, nem nada. Isso tudo é muito pequeno, porque a glória que Deus tem guardada para nós, perto desses sofrimentos momentâneos, não se compara a nada, aquilo que nós sabemos que Deus, ele pode fazer por nós. E esse plano de Deus, ele é perfeito. Porque se Cristo não estivesse em nós, nós viveríamos aquela velha vida a qual nós não estávamos mais suportando. Quantas vezes não pensamos em tirar a própria vida, em desistir, em deixar tudo para trás, em jogar a toalha? E hoje nós sabemos que nós temos esperança. Lembra do exemplo do barquinho? O barquinho chegou, nós já estamos dentro desse barco. E nós sabemos que quem está junto de nós é o Senhor. Nós não estamos mais abandonados, nós não estamos mais sozinhos. E a palavra ela continua. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Quem anuncia Cristo? Nós. Você tem anunciado Cristo para as outras pessoas? Esse é o seu papel. Quando nós nos convertemos ao Senhor, por estarmos unidos ao Senhor, nós só falamos do Senhor, nós só pensamos no Senhor e a solução é o Senhor. A nossa gratidão é ao Senhor, o nosso amor é ao Senhor, a nossa vida, o nosso louvor e tudo mais é o Senhor. Pessoas ligadas ao Senhor falam do Senhor. As que não estão vão falar de qualquer outra coisa, menos de Cristo. E isso às vezes me entristece. Quando alguém, disfarçado de cristão, de cristianismo e das coisas, por não conhecer a palavra de Deus, porque a palavra ela é clara, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é o nome que está acima de todo nome.
Nós falamos ontem do Senhor, Senhor, e tem gente que não é incapaz de entender a mensagem, porque tem um apego emocional por alguma coisa que eu não consigo entender o que é. Mas nós continuaremos anunciando a verdade, que é Jesus Cristo. Deus está dizendo qual é o plano? Cristo está em vocês. Cristo está em vocês. É mais algum santo? É mais alguma santa? É mais algum ser humano? Não, é Cristo. Então eu não sei qual é a dificuldade de aceitar a mensagem como ela é, porque o plano de Deus é esse. O seu plano pode ser outro, o de Deus é esse. Eu prefiro seguir o plano de Deus, porque eu sei que os planos de Deus, homem nenhum pode frustrar e eles não são enganosos. Então, qual é o nosso papel? Anunciar a quem? A Cristo. A quem? A Cristo. Orar para quem? Para Cristo. Qual que é a dificuldade de entender exatamente? O plano não tem outro, é esse, anunciar a Cristo. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus. Então nós ensinamos a pessoa com sabedoria vem da onde? Vem do Espírito Santo. Então nós aconselhamos as pessoas baseado na palavra de Deus, nós anunciamos Cristo como nosso Senhor, nós anunciamos aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração e ensinamos cada pessoa, é individual, é no corpo a corpo. Você está num lugar que você encontra alguém, que você vê que ela está ali reclamando e falando, Deus ele vai te incomodar, daqui um pouco você está ali pregando Cristo para essa pessoa. O devocional ele é apenas um auxílio até que você tenha confiança de poder abrir a Bíblia, mas é Ele que vai despertar você a isso. Daqui um pouco você está fazendo o teu devocional para as pessoas, e isso nada mais é que um direcionamento, um testemunho de um irmão que não está aqui querendo te cobrar nada. Eu não quero teu dinheiro, eu não quero nada teu. Eu quero que Deus tenha um espaço dentro do teu coração. Então nós aconselhamos e ensinamos cada pessoa. E qual é a razão que nós fazemos isso? Para que nós sejamos reconhecidos, para as pessoas olharem para mim e falar: nossa, olha como ele é uma boa pessoa, como ele é determinado. Eu não sou um lixo, eu não canso de falar isso. E louvado seja o Senhor, por mesmo sendo um lixo, Ele poder me usar. A fim de levar todos à presença de Deus. Como quê? Como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Porque uma pessoa que é adulta no Evangelho, ela escuta o que eu falo e não se incomoda. E ela vai reconhecer e falar: rapaz, isso não seria pregado dentro de uma igreja nunca, nunca. Porque eles não pregam algo que não pode favorecer a eles. Eles não podem quebrar a narrativa, senão ia causar dúvida. E não pode ter dúvida. Mas a palavra ela é clara. Nós, quando nos tornamos espiritualmente adultos, eu consigo ouvir uma pregação de qualquer denominação e ficar com o que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Ah, mas pode ter coisa ruim? Claro, doutrinação é terrível, terrível. Quando eu tento colocar os interesses humanos para dizer a minha doutrina é mais cristã do que a sua. Não, eu leio a palavra e eu sei que idolatria é errado. E a palavra diz, eu não preciso ser um gênio da matemática para defender aquilo que a palavra diz. Então eu passo a ser um mero replicador. Eu apenas leio e digo. Se você quer ser idólatra, amém, venera quem você quiser. A questão é, você está unido com Cristo? Será que se nós estivéssemos unidos com o Espírito Santo, nós estaríamos anunciando uma coisa que ele não anuncia? Ou será que é o demônio que está fazendo isso? Olha o teu coração, olha a tua vaidade, olha o teu sorriso, olha os teus sonhos, olha o que você tem, olha quem você é. Eu, graças a Deus e louvado seja o Senhor, eu tenho um testemunho. Não de que eu seja a melhor pessoa do mundo, e isso não serve para dizer, olha como eu estou tomado pelo Senhor, mas quer dizer que eu tenho frutos. Que mesmo apesar de todos os meus erros, eu tenho minimamente alguns frutos. E esses frutos estão dando os frutos. Porque eu sou melhor? Não. Porque Deus pôde estar unido na minha vida, porque eu aceitei o plano de Deus para mim, que era anunciar o Evangelho. E você tem um monte de pessoa que você precisa anunciar o Evangelho. Enquanto você está dentro de uma igreja em silêncio, a tua casa está ruindo porque ela precisava ouvir essa mensagem. O teu trabalho está ruindo porque ele precisava ouvir essa mensagem. E você em silêncio e não fala nada. Não fala nada.
Tem uma coisa que a minha família hoje até ficou mais tranquila, mas no passado não gostavam de me colocar perto dos outros porque eu sempre acabava entrando num embate. Mas não porque eu gostasse de arrumar rolo, mas porque o Espírito Santo me incomodava. E eu não estava ali promovendo a minha glória, mas a glória do Senhor, tirando a glória dos homens e colocando a glória em Deus. E graças a Deus hoje eu creio que meus familiares entendem que isso não é algo que eu faço porque eu quero afrontar, nem me mostrar melhor, nem nada, mas eu preciso obedecer. Aquilo queima dentro do meu coração, o Senhor queima dentro do meu coração. Sou pecador como qualquer um. Quando eu cito as experiências que eu tenho com Deus, é fruto da oração, é fruto de um coração que se arrepende, é um fruto de um olhar que quando a gente vê certos tipos de coisa, não dá pra gente aceitar, porque poderia ser melhor para todo mundo se todos nós fizéssemos da forma que Deus ensina. Então nós temos que parar de pensar nessa vida e começar a pensar nas coisas do alto. Porque enquanto você continuar pensando em pessoas, teu coração ele vai continuar triste. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 2, 3, 5 e 8, a palavra do Senhor ela diz assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Mas agora, livrem-se de tudo isso, de raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Se a gente continua lendo essa palavra, Deus ele vai citar ainda mais um monte de comportamento que a gente tem quando vive afastado de Deus. Como mentir, exagerar, se vitimizar. Então, todas essas coisas, elas não podem mais participar. Qual é o primeiro ponto que Deus começa dizendo? Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Como eu sei qual espírito está perto de mim? Você sabe me dizer? E olha para você ver que os nossos pensamentos são influenciados pelo espírito que está perto de nós. E os nossos sentimentos são um reflexo dos nossos pensamentos. Então, o que Deus está dizendo? Pensem nas coisas lá do alto. Se o Espírito Santo estiver perto de nós, você acha que nós vamos pensar nas coisas aqui da terra ou nós vamos pensar nas coisas lá do alto? Nós vamos pensar nas coisas lá do alto. Porque é assim que Jesus pensa. Ele pensa no Pai, ele pensa no reino, ele pensa no futuro, na eternidade, nas coisas que estão por vir. Ele não fica preocupado com essa vida, com essas coisas. Então, quando eu tinha depressão, eu pensava no quê? Nas coisas da terra. Quando a minha depressão passou, eu pensava nas coisas lá do alto. Porque lá no céu não existe dor, não existe sofrimento, não existe amargura, não existe frustração, não existe nada. Só existe aquilo que é bom, aquilo que é divino, aquilo que é sagrado. Então o nosso coração fica em paz quando nós sabemos que a eternidade vai ter algo melhor para nós. Então Deus está dizendo, pensem nas coisas lá do alto. E você vai ter que começar, todas as vezes que você se sentir tentado a querer colocar a culpa em alguém, a querer pensar em alguém, a querer fazer qualquer tipo de coisa, a começar a orar, a buscar a presença de Deus, a ouvir louvores, a ouvir pregação, não sei. Você pode olhar que quando nós evangelizamos alguém ou quando nós anunciamos a mensagem de alguém, a pessoa está pensando nas coisas aqui da terra. Nós viemos colocar dentro dela as coisas que são do céu. E é por isso que ela começa a melhorar, ela começa a se esvaziar dessa vida e se encher da vida que Deus nos deu. E por que isso acontece com nós? Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Quando nós nos unimos ao Senhor, nós crucificamos a nós mesmos. Então aquilo que nós éramos, aquilo que nós passamos, aquilo que existiu, já tanto faz. Quando eu penso na época que eu vivia, ou quando eu leio os meus textos antigos, ou quando eu vejo as coisas que eu fazia no passado, de hoje,
eu não consigo associar aquela pessoa à pessoa que eu sou hoje, a nítida sensação que aquilo não existiu. E eu tenho certeza que se você está se convertendo, que você tem ouvido os devocionais, lido a palavra de Deus, se convertido ao Senhor, você também tem sentido isso. Que aquela vida de dor e tudo aquilo, ela acabou. Aquilo já não existe mais dentro de nós, nós morremos para aquilo. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Parem de alimentar esse tipo de coisa. Porque se você continuar pensando, de alguma forma você vai continuar desejando, você vai continuar alimentando. Então, por isso que eu disse, quando os pensamentos ou quando o diabo estiver perto de você, te tentando, te colocando numa situação onde você sabe que aquilo não está agregando nada para a tua vida, está só te prejudicando, sabe? Sobre um vício, sobre alguma coisa. Então é nesse momento que nós temos que colocar o pensamento lá no alto para que esses desejos eles possam deixar de existir. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais esses desejos eles têm menos importância. No passado, quando eu comecei a me converter, eu achava que as pessoas que eram convertidas, elas não bebiam, porque elas tinham que fazer um esforço para isso. Então assim, para servir a Deus ou para fazer as coisas, eu achava que era um esforço que elas faziam, que elas eram determinadas. Mas hoje eu entendo que tudo isso, quando Cristo está em nós, ele deixa de existir. É como se a escuridão deixasse de existir porque a luz chegou. Então, nós temos que cada vez mais ir tirando esses desejos de dentro de nós. Portanto, mate os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então, às vezes eu fico olhando tudo com desejo. Eu lembro no passado também que todas as vezes que você olhava uma mulher, eu creio que homem, mulher não posso dizer por elas, mas no passado a gente sempre olhava uma pessoa do sexo contrário como se fosse um objeto. Você olha a pessoa e só pensando como, não como. Você desculpa a sinceridade da palavra, mas hoje eu não consigo mais olhar uma pessoa desse jeito, com cobiça, com desejo, com coisa. Eu consigo olhar uma pessoa que às vezes está precisando do Senhor e que o amor do corpo não é o amor da alma. Que às vezes eu poderia lá assim, poxa, seria legal estar com a pessoa, sei lá, X, Y. Mas e depois? Quando você oferece o evangelho, você está oferecendo um pedaço da tua vida, a vida dela, e quando ela contar o testemunho, ela vai dizer, olha, um dia eu estava conversando com tal pessoa e ela me disse sobre o Senhor e ali eu entendi a verdade. O que você prefere? Ser conhecido com mais um que ela dormiu ou com a pessoa que apresentou o Senhor para ela? Então a gente muda a forma, entre aspas, de fazer amor, porque a gente muda as prioridades. A nossa prioridade hoje é ajudar o maior número de pessoas a se salvar. Nós queremos nos salvar, nós queremos agradar ao Senhor. Antes, no passado, a gente não sabia o que era o amor, então a gente revirava as pessoas tentando encontrar o amor. Então esses desejos, esse bolo de coisa, esse desespero, já não existe mais dentro de nós. Então, todas essas más paixões e essas coisas... E olha a cobiça. Cobiçar é desejar, é querer. Então isso é uma espécie de idolatria, porque quando eu cobiço algo, quando eu desejo algo, quando eu acho que eu preciso de algo, eu estou querendo dizer, olha Senhor, o que você me dá não é o suficiente, eu preciso disso também. E nós não queremos idolatrar nada, porque isso traz a ira de Deus, a desgraça de Deus. Nós queremos amar ao Senhor de todo o coração e ajudar as pessoas de todo o coração. Vocês desculpam a sinceridade às vezes das coisas que eu digo, mas eu preciso dizer a verdade. Porque se eu ficar aqui pregando com palavras bonitas, talvez você nunca vai entender. Mas quando Cristo entra dentro da nossa vida, todos esses desejos, eles diminuem. E isso é uma questão de tempo. Você vai precisar continuar caminhando na palavra. No começo é difícil mesmo. No começo eu pensava as mesmas coisas que vocês, mas hoje eu entendo que as coisas elas vão mudando conforme nós vamos dando espaço para Deus. Mas agora, livrem-se disso tudo. Da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Eu não posso achar que eu não vivo sem uma coisa. Eu não posso sentir raiva porque uma pessoa fez o que o diabo quis. Eu não posso ficar perseguindo os outros por causa disso.
Eu não posso sentir ódio pelas pessoas. Eu tenho que sentir amor, eu tenho que sentir compaixão. Hoje eu tenho sabedoria suficiente para entender que nós vivemos uma batalha espiritual. E que se a pessoa não está com Cristo, ela está servindo o diabo. E ela está anunciando a mensagem do diabo. E o que vai fazer? Nós também fizemos isso no passado, é a mesma misericórdia. É a mesma coisa que nós tivemos, só que nós nos arrependemos. Um dia, se Deus quiser, louvado seja o Senhor, essa pessoa ela vai se arrepender, mas até lá, nós que somos espiritualmente adultos, temos que entender sobre isso. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Então da nossa boca tem que sair somente aquilo que é bom, aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E é só isso. Só isso. Não tem mais razão de xingar, não tem mais razão de gritar, não tem razão de se desesperar, não tem mais razão de nada. Se nós estamos unidos com o Senhor e a nossa velha vida já passou, aqueles costumes velhos, eles já não fazem mais. E tudo isso dá testemunho do quê? De uma pessoa que não é convertida. Então se você vê esse tipo de comportamento de alguém, você queria que ele fizesse o quê? Que ele fosse diferente? Para ser diferente precisa de Cristo. Tem Cristo? Não tem. E como que você quer que ele seja diferente? Então você que tem que mudar a tua ideia. Você que tem que mudar a visão das coisas. Não adianta. Você espera as coisas erradas das pessoas erradas e se frustra porque eles não fazem porque não podem. Porque se pudessem, para que existiria Deus? Por que nós mudamos a nossa vida? Porque nós entregamos ao Senhor. E graças a eles, nós mudamos. Quando conhecemos os planos de Deus, vivemos unidos com Cristo e toda a sua glória. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que o Senhor possa fazer você remover todos esses vícios, todas essas paixões, toda essa dependência emocional. Que Deus tire de dentro de você esse desejo de beber, desejo de fumar, desejo de usar droga, desejo de ficar achando que o amor é uma pessoa e que você não vive sem. Sabe, desejo de ficar comendo de forma louca e compulsiva. Tire toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa angústia, toda essa frustração. Que o Senhor Jesus, Ele toque a tua vida, o teu coração. E que o Senhor, Ele te dê coragem para você abrir Bíblia todos os dias, de ler a palavra de Deus, de orar, de ouvir louvor. Coragem de testemunhar, de anunciar, de falar, de compartilhar esse devocional. Eu não faço isso daqui para ter like, curtida, nem nada. Mas você sabe que cada um que ouvir pode ter a vida transformada. Porque eu sou alguém? Eu não sou ninguém, mas porque a palavra de Deus tem esse poder. E aqui só tem a palavra de Deus. É o testemunho de um homem que por muito tempo pregou sozinho, esquecido, abandonado e tudo. Mas que o Senhor sempre esteve lá, um a um, pessoa a pessoa, porque cada vida conta. A tua vida é muito importante para Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.